favor, então, abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Quero agradecer aos meus companheiros aqui, que estão intercedendo por mim neste momento, amém? Em nome de Jesus, meu professor, meu mentor, meu mestre, pastor Marcos Nascimento, os meus companheiros que aqui estão, que Deus em Cristo abençoe. Interceda aí, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Já é uma responsabilidade muito grande, Daniel, pregar. Em culto de ceia, em culto de festa, aumenta um pouco, né? Meu irmão. Mas Jesus vai dar vitória. Diga amém, meus irmãos. Vocês estão aqui, diga glória. Oh, aleluia. Dá um sorriso aí, menino, é lindo demais. Oh, glória a Deus. Sorri, irmão. Jesus é lindo. Diga glória. Oh, aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, a partir do verso 48, ou do versículo 48. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, a partir do versículo 48. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Então acompanhe-me, por favor, na leitura. Está ali, né? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem come desse pão, ele viverá para sempre. Diga glória a Deus, irmão. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Diga amém. E eu o ressuscitarei no último dia. Diga aleluia. Porque a minha carne é verdadeiramente a comida, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, porque comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Essas coisas ele disse, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Diga um glória a Deus aí, irmão, para me animar a pregar. Diga um aleluia aí para me animar a pregar, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vem comigo aqui, fica comigo aqui, irmão. Vocês podem me dar só alguns minutinhos da atenção de vocês? Só alguns minutinhos, tá bom? Eu prometo não ser cansativo, diga glória. Eu prometo ser objetivo, diga aleluia. Irmão, nós estávamos aqui de manhã, irmão, que glória estava esse lugar aqui. Meu Deus do céu, a Tayane pregou com uma maestria de sempre. E nós fomos aqui abastecidos, aqui alimentados por Deus, foi coisa linda. E eu creio que aqui hoje, Rodrigo, vai ser a mesma coisa, diga um glória aí. Aleluia. Querido, fica comigo aqui só mais um pouquinho, por favor, tá bom? Em nome de Jesus. Olha só. Esse evangelho aqui, segundo escreveu João, ele é ímpar entre os 4 evangelhos. Ele tem relatos de muitos fatos do ministério de Jesus na Judéia e em Jerusalém, que você não encontra ou não se acha nos outros evangelhos, que são sinóticos. E revela mistérios mais profundos a respeito da pessoa de Jesus. O que levou o fato central, ou ponto central que leva João a escrever esse evangelho, segundo testemunhos mais antigos, é que os presbíteros da igreja na Ásia Menor, eles pedem para esse venerável ancião, para o apóstolo João, escrever esse evangelho espiritual, com o propósito de combater, de refutar algumas heresias que estavam sendo disseminadas na igreja, e que estava começando a gerar uma certa confusão e dúvida na cabeça da igreja, dos membros da igreja, a respeito da pessoa, a respeito da deidade, da divindade, da natureza de Jesus. E esse propósito aqui está bem definido neste evangelho que João escreve, no capítulo 20, no versículo 31 propriamente, que ele diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.
E todos os relatos que ele apresenta neste evangelho, ele apresenta para quê? Para que aqueles que eram seus leitores ou que viriam a ler este evangelho crescem nisso, e para que nós hoje creiamos também que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Deixa eu ver se tem alguém que crê nisso aqui. Tem alguém que crê nisso aqui, irmão? Então abre a boca e dê glória para ele, porque ele é o Filho de Deus. Nesse evangelho, segundo João escreveu, ele apresenta evidências cuidadosamente selecionadas, com a intenção de mostrar que Jesus é o Messias de Israel, o Filho encarnado de Deus. Evidências essas comprobatórias, pastor Marcos, que inclui 7 sinais, dos quais um deles é esse aqui: que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Agora, para a gente se familiarizar com esse texto e entender o que Jesus quer falar comigo e com você, a gente precisa aqui entender aqui o contexto desse texto. E rapidamente eu vou passar aqui para você. A partir do capítulo 6, do versículo 1, você vê que Jesus está em Tiberíades, e ali ele está com os discípulos no deserto, e uma multidão está se aproximando dele, e Jesus pergunta para Filipe: Filipe, aonde arrumaríamos pão para alimentar esta multidão toda? Filipe disse: Senhor, com 200 denários não conseguiríamos comprar pão suficiente para alimentar esta multidão. Terminando ele de falar, André, que era irmão de Simão Barjonas, dos quais Jesus deu o nome de Pedro, se apresenta e diz: olha, Senhor, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para essa tão grande multidão? O resultado disso tudo todos nós conhecemos. Naquele dia Jesus fez o milagre da multiplicação. Ele alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 5 pães apenas e 2 peixinhos. Quando esse milagre é feito, o texto bíblico diz que a multidão que viu o milagre, a missionária Adriana, a missionária Raquel, eles dizem: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir. E Jesus logo entende que eles iriam pegá-lo à força e proclamar o rei. Quando Jesus entende isso, Jesus foge, Jesus sai do meio da multidão e vai para o monte sozinho. Os discípulos ficam lá embaixo no deserto. A multidão fica lá embaixo no deserto, e Jesus se demora no monte. O texto diz que a noite vai chegando, os discípulos entram dentro do barco e eles começam a ir para o outro lado, e Jesus está lá no monte e a multidão está aqui embaixo esperando. O texto diz que a multidão não vê Jesus entrar no barco, então logo se entende que Jesus está lá no monte. O texto diz então que a noite adentra, e de repente na madrugada o barco dos discípulos está no meio das águas. Eles começam a ver um vulto no pensamento deles. Eles começam a ver um vulto vindo na direção dele, por cima das águas. Eles se assustam, se assombram e começam a gritar atemorizados. Jesus acalma o coração deles dizendo: ei, não tenham medo, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Jesus se aproxima. O texto diz que ele entra no barco e eles chegam ao outro lado, que é Cafarnaum. No dia seguinte pela manhã, a multidão ainda continua em Tiberíades. Por quê? Porque eles estão dizendo: Jesus ainda está aqui. Porque nós não vimos Jesus entrar dentro do barco. Os discípulos nós vimos entrar, os discípulos nós vimos o barco sair, missionária Fabiana, mas não vimos Jesus no barco. Eles continuam no mesmo lugar e Jesus já está do outro lado com os discípulos. Eles estão no mesmo lugar e Jesus está do outro lado dos discípulos. Deixa eu abrir um parênteses e aplicar uma coisa para a tua vida. Tem muita gente que só porque olhou para você e ainda não viu Jesus entrar no teu barco, continuam no mesmo lugar, mas você já chegou do outro lado. A sua vida está fluindo, a tua vida está continuando, você está prosperando, e tem muita gente presa ainda no mesmo lugar. Fecha o parênteses e volta para cá. Quando eles entendem, eles procuram por Jesus e não encontram em Tiberíades, ô Cladilson, eles entram no barco que se aproxima e atravessam para Cafarnaum. Chegando lá, eles encontram Jesus e a pergunta é: quando foi que o Senhor chegou aqui? Em outras palavras, como foi que o Senhor chegou aqui? Quando foi e como foi? Jesus olha para eles e diz algo revelador. Jesus diz: vocês estão me procurando não pelos sinais que viram, não pelos milagres que viram, mas porque eu dei pão a vocês a comer. Aí Jesus traz algo revelador, Daniel. Jesus disse: não trabalhem por aquilo que perece, mas por aquilo que é eterno. Não trabalhem por aquilo que perece, mas por aquilo que é eterno. O que Jesus está dizendo
prioridade por aquilo que é necessidade, quando deveriam dar prioridade por aquilo que completa. Eu vou repetir isso aqui. Vocês estão dando muita prioridade por aquilo que é necessidade, por aquilo que é provisório, mas vocês deveriam, aleluia, priorizar muito mais aquilo que completa, aquilo que é eterno. Agora escute isso aqui. Eles perguntam para Jesus, depois que Jesus diz isso, eles perguntam: mas o que nós precisamos fazer para realizarmos as obras de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. E Jesus disse: esse sou eu. Eles perguntam para Jesus novamente: mas qual é o sinal que o Senhor nos dá para que creiamos nisso? Qual é o sinal que o Senhor nos dá para que nós acreditamos nisso? E aí eles fazem uma observação. Até parece que Jesus não conhece Bíblia, pastor Admilson. Ele diz: os nossos pais comeram maná lá no deserto, como está escrito, Moisés deu pão do céu para que eles comessem. Jesus disse: Moisés não deu pão coisa nenhuma. Moisés não deu pão coisa nenhuma. Pão que desceu do céu não deu não. Deixa eu só fazer aqui um adendo para você, que é importante a gente ressaltar. Lá no Oriente, aonde a Bíblia foi escrita, o alimento principal na mesa deles é o pão. Então lá tem pão de manhã, lá tem pão à tarde, lá tem pão à noite e lá tem pão na ceia. Então o alimento principal é o pão. Sem contar que dentro do contexto social, o povo vive dentro de um contexto de discriminação, de um contexto de preconceito e de um contexto de rejeição. Por quê? Todas as pessoas que nasciam com deficiência, Sarinha, eles eram desprezados, eles eram rejeitados. Pessoas que contraíam alguma enfermidade, lepra, fluxo de sangue, eles eram discriminados, eles eram rejeitados, deixados de lado. Aí vem um homem chamado Jesus, que além de não discriminar ninguém, ele ainda dá pão para comer, ele ainda dá pão para comer, ele ainda dá pão para comer. Aleluia! Eu quero ficar perto desse Jesus. Não me discrimina, não me rejeita, não me ignora e ainda me alimenta. Mas Jesus agora vai revelar algo profundo para eles. Jesus vai dizer: ei, aleluia, não priorize essas coisas. Por quê? Porque é algo ainda maior. Deixa eu dizer algo para você. Todo o milagre que Jesus faz, ele sempre apontará para um milagre maior. Eu vou repetir. Todo o milagre que Jesus ele faz, ele sempre aponta para um milagre maior. Eles estão lá por causa do pão. Jesus disse: eu fiz um milagre ontem e vocês ainda não entenderam que o milagre de ontem está apontando para outro maior. Ei, presbítero Diogo, eu ainda não entendi esse negócio. Prova na Bíblia. Vou te provar. Quando Jesus abriu os olhos do cego, ele estava dizendo: eu estou abrindo os seus olhos para você enxergar o que eu vou fazer lá na cruz. Quando Jesus abriu os ouvidos do surdo, Jesus disse: eu estou abrindo o ouvido de vocês para vocês ouvirem o que eu vou fazer lá na cruz. Quando Jesus soltou a língua do mundo, Jesus disse: estou soltando a sua língua para você glorificar o Pai pelo que eu vou fazer lá na cruz. Segura. Quando Jesus curou as pernas do aleijado, Jesus disse: estou curando as pernas para você correr para a cruz. Quando ele ressuscitou os mortos, ele disse: estou ressuscitando para que através da cruz tenha vida. Por favor, me ajude a pregar. Diga para quem está do teu lado: não há milagre maior do que o milagre da cruz. Não há milagre maior do que o milagre da cruz. Não há milagre maior do que o milagre da cruz. Da cruz. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, missionária. Aleluia, Thelma. No versículo 32, Jesus disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim para a cruz. Há muitas pessoas que relacionam esse capítulo ou esse evento com a ressurreição, mas não pode ser, meu professor, porque na ressurreição ele não se manifesta a todos, ele só
se manifesta quem Ele quer. Nem todos viram, mas lá na cruz, todos estavam vendo. Ele atraiu todo mundo. Ele sabe o que Jesus está dizendo? Tudo que eu fiz até agora foi por causa da cruz. Foi por causa da cruz. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Não há milagre maior, pastor Marcos, do que o milagre da cruz. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque a salvação, ela é pela graça, e isso através da fé, mas isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ninguém pode se salvar por si mesmo. Porque o que é milagre? O que é a definição de milagre? É Deus fazer por você o que ninguém jamais poderia fazer. A salvação através da cruz é um milagre. É um milagre. Oh, aleluia. Agora escute. Eles não entendiam isso aqui. E Jesus está dizendo: ei, vocês estão se apegando a coisa pequena, mas todo milagre que eu faço está apontando para um milagre maior, que é o milagre da cruz. Aí Jesus entra nesse assunto que nós lemos aqui, aleluia, do texto falado, melhor dizendo, que aqueles homens disseram: mas Senhor, qual é o sinal que o Senhor nos dá, para que nós possamos entender melhor isso, para que nós possamos crer nisso, para que possamos acreditar nisso? Porque Moisés deu o maná do céu para os nossos pais. Moisés, ele deu, como está escrito, o pão que desceu do céu. Jesus disse não. Olha para cá, dentro do campo teológico, nós usamos um termo chamado tipo e antitipo. Qual é o termo? Qual é o termo? Vem comigo na galeria, qual é o termo? Então o que é tipo? Tipo é tudo aquilo que é representativo. É tudo aquilo que representa, mas não é. Só representa, mas não é original, não é o real, é só uma representatividade. Então Jesus está dizendo o seguinte: agora o que é antitipo? Antitipo é aquilo que é, antitipo que é real. Olha o que Jesus está dizendo para eles. Ele está dizendo: Moisés deu do pão do céu. Aí Jesus está dizendo: eu não. O que Moisés fez lá atrás, ele foi representativo, mas eu não represento, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Tudo apontava para mim. Moisés não deu nada, o meu pai está dando. Aquilo lá só representava. Detalhe: o que Moisés fez através da vontade de Deus era providência e provisão. Aquilo era providencial. Aquilo era, aleluia, era uma providão, uma providência. Por isso Jesus disse: os pais de vocês comeram e morreram. Providência, provisão. Jesus está dizendo: eu não sou providência, eu sou eterno. Jesus está dizendo: eles comeram desse pão e morreram, mas o pão que o Pai dá, pode comer que não morre, 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 pode comer que não morre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode cutucar a pessoa que está do teu lado e dizer para essa pessoa: avisa para ela, avisa para ele, o pão que os pais de Moisés comeram e morreram, mas o pão que você come hoje, ele não mata da vida, ele não mata da vida. Ele é
continua a fala dele. Chega um determinado momento que ele faz uma alegoria. Ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, ou não tem vida em si mesmo. O texto diz que alguns judeus se escandalizaram porque não entenderam a revelação. Assim como tem muita gente hoje que não entende a revelação de Deus. Se você não comer da carne e não beber do sangue, não tem vida em si mesmo. Os judeus se escandalizaram. Aí é uma alegoria. Jesus estava falando do pão, Jesus estava falando do cálice, mas ele disse que quem não come não tem vida. Quem não tem vida está? Vem comigo, quem não tem vida está? Quem não tem vida está? Pergunta para quem está do teu lado com carinho. Diga: tu está vivo ou está morto, meu irmão? Tu está vivo ou está morto? Tu está vivo ou está morto? Diga: está vivo, então dá glória aí. Diga: se está vivo, dá glória. Se está vivo, dá. Agora, morto por quê, presbítero Diogo? Se aqueles homens estavam ouvindo, estavam de pé, tinham fôlego de vida. Vamos entender melhor isso. Quando você vai para a epístola de Paulo aos Romanos, e nessa epístola Paulo fala muito sobre a lei e a graça. Paulo fala muito sobre a natureza caída e a natureza renovada através do sacrifício de Cristo. Ele nos faz entender melhor o que o Senhor está falando. Ele diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 23 da carta aos Romanos. Ele diz: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas por que todos pecaram? Porque todos herdaram a natureza caída de Adão. Então todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram. Todos que nascem com essa natureza herdada de Adão. Todas, sem exceção. E aí, ainda no livro, ainda na epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz algo assustador, missionário Assunção. Ele diz o seguinte: que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é... Então faz um raciocínio lógico comigo. Peraí, todos pecaram em Adão. Temos a natureza caída. Então, aí não tem como anular isso, não tem como mudar isso. Com as minhas obras eu não anulo isso. Eu não anulo isso com as minhas obras. Eu não consigo anular isso com os meus bens, com as minhas atitudes. Eu não consigo reverter esse quadro fora de Cristo. Então a minha natureza inclinada e caída, ela está condenada à morte eterna. É o que Paulo está dizendo. Ei, meu irmão, mas lá no capítulo 3, no versículo 23 ainda, ele disse: mas fostes justificados pelo sacrifício do Filho de Deus, o Jesus Cristo. Oh, meu irmão, presbítero, eu não entendi ainda. Então vem comigo rapidinho lá para o jardim do Éden e você vai entender. Quando Adão está no jardim do Éden e Deus o cria, o texto diz que ao criá-lo, Deus sopra nas narinas deles o fôlego de... Fica comigo aqui, o fôlego de... Vamos lá, igreja, o fôlego de... Então Adão tem a vida de Deus nele. Adão tem a vida de Deus nele. Mas ele come do fruto e ele perde a vida de Deus. Detalhe: Adão perdeu a vida de Deus, mas não perdeu o fôlego de vida. Ele continua vivo, perdeu a vida de Deus, mas não perdeu o fôlego de vida. Aleluia. Sabe o que significa dizer? Por que Deus não matou Adão assim que ele pecou? Porque Deus está dizendo: caiu, mas ainda há esperança. Aleluia. Desobedeceu, mas ainda há esperança. Perdeu a minha vida, mas ainda há esperança. Deus está dizendo para alguém aqui: para você ainda há esperança. Me ajuda a pregar. Olha para quem está do teu lado assim: eu não sei como você está aqui hoje. Eu não sei o que você fez esse mês. Eu não sei o que você fez na semana passada. Eu não sei o que foi que te enrolou, que te embaraçou, que manchou tua veste. Eu não sei qual foi a deslizada que você deu, mas o Senhor não te matou só por quê? Porque para você ainda há esperança. Para você aleluia, ainda há esperança. Ainda há esperança. Olha aqui. Ei, meu irmão,
Sabe o que Paulo está dizendo para a gente em poucas palavras? Paulo está dizendo, sabe aquela vida de Deus que Adão perdeu lá no jardim do Éden? Deus está devolvendo para nós. Agora escute, melhorar isso aqui. A vida de Deus que Adão perdeu através do fruto, Deus devolveu para nós através do Filho. Trazendo a aplicação que o pastor acabou de dizer, a vida de Deus que Adão perdeu através do fruto, Deus devolve hoje através do pão. Através do pão. Através do pão. Já estou terminando. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória. Jesus disse, quem não come desse pão e não bebe desse cálice não tem vida em si mesmo. Irmão, isso aqui é tão significativo para mim e para você. Por que isso é significativo, presbítero? Porque eu não sei se você analisa, irmão, nós passamos por muitas lutas e adversidades na nossa vida, é fato. Mas, irmão, quando chega a semana da ceia, irmão, ô semaninha tribulosa, ô semana difícil. Será que sou eu que passo isso, irmão? Será que é só eu que passo isso? Quem passa isso, diga glória. Irmão, é uma luta, irmão. Às vezes é dentro do lar. É o marido que não compreende a esposa, e a esposa que não consegue compreender o marido. Às vezes é os pais que se voltam contra os filhos por nada, os filhos que se voltam contra os pais por nada. Quando não é em casa, irmão, é na rua. Às vezes no trânsito, às vezes lá no local de trabalho. E para piorar, tem situações que você passa ouvindo para o culto de ser, ou quando não, no culto de ser. E tudo isso é o diabo dizendo para você, eu não quero que você tenha vida. Eu não quero que você tenha vida. Eu não quero que você tenha vida. Porque quem come do meu pão e bebe do meu cálice tem vida. Quem come do meu pão e bebe desse cálice tem vida. Quem come do pão e bebe do cálice tem vida. Agora deixa eu aplicar, já fechei a Bíblia para terminar, porque o pastor me deu um horário e eu seria obediente a isso. Você precisa entender o que acontece no mundo espiritual, ou nesse ambiente espiritual. Tem dias que começa a vir uns pensamentos do nada, rapaz, o que é isso? Coisas que não estão relacionadas com o seu caráter e com a sua natureza. Irmão do céu, é o diabo. Eu me lembro de uma ocasião ainda muito nova na minha fé. E por que eu vou contar isso? Para que pessoas aqui não deixem de tomar ceia por coisas banais dessa vida. Eu novo convertido ainda, tinha me batizado há poucos dias, naquela ocasião, poucos meses. E um certo dia era culto de ceia missionária da Uvinha. Era um culto de ceia e eu estava tão triste aquele dia, o presbítero Rogério, tão triste. E eu disse, eu não vou para a ceia hoje não. Eu não vou para a ceia hoje não, eu estou triste. Meu Deus. Eu morava dentro de um lar de favor, que tinha uma família, e tinha uma irmã que era de Deus e amor. Ela olhou para mim e falou assim, Diogo, está quase na hora do culto, você não vai? Eu falei, não vou hoje não. Não, mas hoje é ceia. Ela destacou a importância da ceia ainda. Ela destacou, mas hoje é ceia. Eu disse, não, mas eu não vou não. Ela sentou perto de mim, ela falou assim, filho, só tem uma coisa que te separa da ceia. Só tem uma coisa, o pecado. Eu disse, eu pequei. Eu pequei. Era uma mulher muito sábia. Você pecou, filho? Eu falei, aí eu já continuei. Eu falei, os pensamentos estranhos esses dias aí. Ela disse, o quê? Você está dizendo para mim que você vai deixar de tomar ceia porque você teve alguns pensamentos estranhos? Ela falou assim, filho, você é um anjo? Eu disse, não, eu sou um homem, um ser humano. Ela disse, você é um ser humano. Você habita nesse mundo. Eu digo, habito nesse mundo. Você habita nesse mundo. Você não é do outro mundo não. Eu falei, não, eu estou aqui, sou do outro. Ela disse, mas você está aqui, não está? Eu disse, ela disse, você tem uma natureza humana ou você tem uma natureza divina? Eu disse, as duas mais ou menos. Eu tenho Deus, né, o Espírito Santo, e eu sou físico, cara. Ela falou, então filho, você não entende que existe uma natureza que está lutando dentro de você? Aleluia, como Paulo disse, a luta da carne contra o Espírito, e fica aquela batalha tentando te vencer, tentando te derrubar. E ela disse, entenda, rapaz, dobra o joelho, peça perdão
Paulo disse: examine-se o homem. Ele não disse examine a vida do próximo, ele disse examine-se você mesmo. Ele disse examine a sua vida. E tem muita gente que no culto de ceia quer ficar examinando a vida do outro. Aí eu vi o que aquela irmã fez na semana, eu vi o que aquele irmão fez na semana, eu vi como ele estava, como ela estava, o que ele disse, o que ela disse. Mas e quando ela entrou no quarto, você viu? Quando ele entrou no quarto, você viu? Quando ele fechou a porta, você viu? Eita, a pergunta é: você viu também? Quando a pessoa entrou no quarto, vou entregar o microfone agora, fechou a porta, dobrou o joelho e disse: Pai, eu preciso estar naquela ceia, eu preciso comer daquele pão, eu preciso tomar daquele cálice. E a palavra de Deus para você, filho, a palavra de Deus para você, filha, é essa nessa noite: come desse pão, bebe desse cálice, come desse pão, bebe desse cálice, coma desse pão, bebe desse cálice, porque quem não come não tem vida em si mesmo. E eu finalizo dizendo: o diabo quer matar você, como já foi dito aqui hoje, mas hoje o Senhor está dizendo: não tem morte, o que tem é vida. Come do pão, bebe do cálice. Deus abençoe.